Jovens e velhos santistas, até segunda ordem é bom a gente continuar depositando esperanças nos meninos da Vila. São eles que podem oxigenar o time principal, como aconteceu com o Sherman, principalmente, que é titular absoluto da equipe. Como eu tenho certeza absoluta que pode acontecer com o Jair, que o Patati pode ser mais bem aproveitado, que o Miguelito pode ser mais bem aproveitado, que o Enzo pode ser mais bem aproveitado. Tenho certeza que o Souza será titular da lateral esquerda do Santos num futuro muito breve e poderá contribuir sim ainda nesta temporada. O Ian vai ser muito importante para o Santos, acho que tem potencial para ser titular. E olhando para o time sub-20, a gente vê outros meninos que têm muita qualidade. O Bernardo, que eu já fiz aqui até conteúdo, lembrando como é ótimo esse menino. O Gabriel Bom Tempo, da mesma forma. O Luca Meireles, centroavante que pouco se fala, porque ele ainda não é titular do sub-20, lá o titular é o Enzo. Ele é muito bom jogador também, né? O Santos tem talentos na base. Tem um outro lateral esquerdo ótimo, que é o Vinícius Lira, que é um moleque grandão, forte, né? Passadas largas. Enfim, eu poderia aqui citar outros jogadores e seria injusto não citar alguns outros que têm, ao meu ver, muito potencial. Então paro por aqui. E sempre que esse time conquista boas vitórias, a gente precisa enaltecer, porque os meninos eles têm um processo de amadurecimento diferente um para o outro e de instabilidade. Agora imaginem vocês ser um menino da Vila no sub-20, esperando a chance da sua vida para ser um grande jogador, para fazer sucesso, para ganhar dinheiro, num clube em que a torcida clama pelos jovens e o treinador do time principal, apesar de dizerem que ele observa e tal, não consegue, não vou nem dizer que ele não quer, ele não consegue utilizar os meninos em cima. Porque eu acho que uma parte é medo, né? A outra parte é uma preocupação em queimar o jogador para não acontecer o que aconteceu com o Ângelo, por exemplo, que visitou o time principal do Santos durante o treinamento desta terça-feira. O Ângelo esteve lá. Mas o Ângelo é o exemplo exato do que não se fazer com um jogador de base. Foi lá um técnico como o Cuca, que quis entrar para a história, vou ser o primeiro a botar para jogar. Botou. Aí o moleque não fez base. Foi pro time de cima e no time de cima tinha dificuldade. Na base ele ia estar driblando mais, chutando mais, fazendo mais gol, ganhando confiança, né? Então eu entendo às vezes quando seguram um pouco os meninos da base. Mas se o time de cima tivesse numa condição melhor hoje, como é por exemplo o Palmeiras hoje tem um time pronto, aí quando precisa sobe um Estevão, sobe um Luiz Guilherme, que já está sendo vendido, sobe o Hendrick, que já vai para o Real Madrid, e sobe um, e sobe outro e tal. Até o AS fez uma matéria esses dias dizendo que estão encantados com o modelo de formação dos jogadores do Palmeiras. Esse título era nosso. Se falava das canteiras do Barcelona e dos meninos da Vila. E hoje, não estou dizendo que os nossos meninos não são bons, mas talvez a forma como eles tenham sido trabalhados e a forma como eles principalmente são aproveitados em cima é que é o grande problema, né? Porque se eles vão entrando aos poucos em jogos em que eles... Porque o que fizeram com o Miguelito ano passado foi sacanagem, já falei isso aqui. Botar para jogar Copa Sul-Americana de ponta, jogo que tu tá defendendo o resultado para marcar, ou então um dia que o time tá todo zoado, bota, vai lá e resolve lá, moleque. Não é assim que faz, né? Então, assim, se o time principal tivesse uma condição melhor, os meninos renderiam mais. Eles entrariam na boa, chamada expressão, eles entrariam na boa, né? E não dá para entrar na boa. Entra na fogueira. Alguns conseguem escapar sem serem chamuscados, o caso do Sherman, outros a gente não sabe. Enquanto isso, nós olhamos para os jogos do Sub-20, do Sub-17, do Sub-15, alimentando a esperança num futuro melhor. E nesta terça-feira o Sub-20 ganhou uma partida importante pelo Campeonato Brasileiro e falou sobre isso a partir de agora. Meus amigos, um grande abraço. De volta para mais um vídeo aqui do nosso canal 10, em nome da Exatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820 no Blue Office. O site é exatecinformatica.com.br, telefone 13 30 20 18 77. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. Eu aproveito e peço para você que chega agora ao canal para que se inscreva, ative as notificações, deixa o like que também é importante. Se quiser, torne-se membro do canal.
podendo também compartilhe os links dos nossos vídeos na sua rede social, no seu grupo de WhatsApp. Ajude o canal 10 a continuar crescendo. No final deste vídeo tem mais recados. Bom, sem muitas delongas, nesta terça-feira, Santos e Grêmio no CT Rei Pelé. O Grêmio ficou sem poder jogar durante um tempo, tem partidas a cumprir por conta de tudo que os senhores sabem que aconteceu, né, lá no Rio Grande do Sul. O Santos venceu por 4-1. Os gols do Matheus Lima, que aliás complementou uma belíssima jogada coletiva do time do Santos. A jogada que gerou o gol do Matheus Lima é aquela para os detratores do Orlando Ribeiro olharem e falar assim, pô, esse time aqui é bem treinado, né? Mas sempre aparece aquele, Orlando é ruim, não sei o quê. Enfim. O Bernardo também marcou, o Matheus Xavier e o Luca Meireles também marcaram. Aliás, se eu não estiver equivocado, o Matheus Xavier e o Luca Meireles entraram no segundo tempo. O Santos subiu para a segunda colocação, estou com a tabela aqui com 16 pontos, mesmo número de partidas do Palmeiras, né? É isso? 9 jogos. O Flamengo está em terceiro com 16, mas tem um jogo a menos, né? Aí o Ceará também tem 16 com 9 jogos, porque classificam 8, tá? O Bahia 16 com 9 jogos, o Grêmio tem 15, mas só tem 6 jogos, então o Grêmio tem 3 jogos para tirar aqui de diferença, esse Grêmio que o Santos venceu. O Atlético Paranaense tem 15 em 8 jogos, também pode crescer, e o Cuiabá tem 15 em 9 jogos, assim como o Cruzeiro, 15 pontos em 9 jogos. Então, o Santos está numa condição da tabela, digamos assim, razoável. E pega na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, terça-feira, dia 18 de junho, 8h15 da noite, lá em Cotia, o São Paulo. Rival, clássico Itamar, o São Paulo é o último colocado. 9 jogos, 8 derrotas, 1 empate. O Sub-20 do São Paulo perdeu 8 jogos, empatou 1, não ganhou nenhum. E olha que o São Paulo também já foi tido e havido como uma grande referência na base. O Santos é que não pode dar ao São Paulo a alegria da primeira vitória no Campeonato Brasileiro Sub-20. Então, o Santos vai lá precisando deste resultado para ficar entre as primeiras equipes da competição. Porém, antes, contudo, o time tem jogo do Campeonato Paulista, cumprimento de tabela, né? Nesta sexta-feira, 3 da tarde, no CT Rei Pelé, o último jogo desta fase de classificação. 3 da tarde, CT Rei Pelé, Campeonato Paulista. E aí acho que o Orlando vai meter de novo um time todo modificado, bem diferentão e tal, né, dando chance para outros meninos. O time que jogou nesta goleada sobre o Grêmio por 4-1 contou com Gustavo Jundi no gol, Gustavo Henrique na lateral direita, o Jair na zaga, ganhando ritmo, o Diego Borges, né, desta vez o Samuel não jogou, o Souza, depois entrou o Vinícius Lira, o Kenai, depois entrou o Lenin, o Gabriel Bontempo, depois entrou o Ian, né, menino que tem sido tão elogiado, estava voltando de lesão, foi ganhar minutos no time da base. Então o Ian entrou um pouquinho no segundo tempo. O Bernardo, o Matheus Lima, que fez o gol e depois deu lugar ao Matheus Xavier, que também fez gol. O Rodrigo César, depois entrou o Pedrinho, e o Enzo Monteiro, depois o Luca Meireles. Portanto, aí o Santos nesta boa condição no Campeonato Paulista, também no Campeonato Brasileiro. Agora, no Campeonato Brasileiro precisa seguir, porque nós estamos a caminho da 10ª rodada, são ao todo 19 rodadas, né? O Santos ainda tem Goiás em casa, tem o Cruzeiro fora, tem... o que mais? Onde eu estou? Botafogo fora, o Corinthians em casa no dia 31 de julho. 31 de julho? Eu não vou estar mais de férias. Não vou estar mais. 31 de julho eu não vou estar mais de férias. Eu queria ver esse jogo. Atlético Goianiense e Santos também antes. Eu estou fazendo a tabela de trás para frente. Cuiabá e Santos. Santos e Bragantino no próximo dia 10 de julho. Enfim. Tabelão aqui do Santos. No Palmeiras e Santos, que é uma quinta-feira, dia 4 de julho, 3 da tarde.
que é o líder do campeonato, Santos e Bahia, no CT Repelé no dia 25/6. Antes tem este jogo contra o São Paulo. E no Paulista está classificado, a próxima fase também ainda é uma outra fase de grupos, né? Só vai afunilar mais para frente. De toda forma, vai ficando um pouquinho mais difícil. E aí a gente vai saber até inclusive com que material o Orlando vai trabalhar. Porque depois de tudo que andou acontecendo no time de cima, a gente não sabe se o Miguelito vai continuar jogando no Sub-20 ou se por pressão popular ele vai finalmente ter uma chance com o Carille e se o Carille vai botar ele para jogar. Isso também atrapalha um pouco, acredito eu, o trabalho do Orlando, né? E porque ele tenta, quando está o Miguelito, por exemplo, o Matheus Lima e o Bernardo, ele tem que escolher 2 para jogar, dos 3. E aí tem que botar um mais de ponta, outro mais para o outro lado e tal, ajeitar o time ali. Não que seja um grande complicador, mas ele precisa mudar eventualmente o time, tá bom? Então é isso, boa campanha, goleada do Sub-20 sobre o Grêmio nesta terça-feira. Sexta tem o Santo André cumprindo tabela. Terça da outra semana tem o São Paulo para não levantar o defunto do Campeonato Brasileiro Sub-20, tá bom? Falei aqui também em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 99704 0944, 13 99782 7308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, @PeterLeandro e Dani Haddad. Também Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco. Em São Paulo, na Vila Madalena, no Instagram, @unitar.beef, no WhatsApp 11 987984884, 11 987984884. Se você estiver nas redondezas da Vila Madalena, retire em loco com o meu amigo Marcão ou solicita a comodidade do delivery que entrega na sua casa, dizendo que viu aqui no Canal 10, tem 15% de desconto na primeira compra em Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.